Oi pessoal, nesse vídeo eu vou montar um circuito térmico para uma parede composta na geometria cilíndrica. A montagem do circuito térmico para uma parede cilíndrica, ela segue a mesma lógica que para uma parede plana. Não muda nada, a sequência das resistências segue a mesma lógica. O que muda é a parte matemática, porque as expressões para o cálculo de resistências na parede cilíndrica, como muda a geometria, né, ela vai ter expressões matemáticas diferentes, né, vai ter coordenadas diferentes. Então, eu vou mostrar aqui nesse vídeo como é que a gente constrói um circuito tipicamente usado nas resoluções de problemas para paredes cilíndricas. Geralmente são tubulações que transportam algum fluido aquecido, né, com uma camada de isolamento térmico, etc. Então, vamos ver como é que a gente faz essa montagem que vai nos ajudar a resolver a maioria dos problemas de resistência térmica com geometria cilíndrica. Bem, como podemos ver aqui, eu tenho uma representação de um cilindro. A gente está vendo aqui uma seção transversal. E esse cilindro ele pode representar, por exemplo, uma tubulação. Observem que a tubulação que transporta algum fluido, quente ou frio, tanto faz, seria esse círculo interno aqui, de raio interno R1, raio externo R2. Vamos imaginar um tubo que transporta vapor, numa fábrica, por exemplo. Então, o que a gente faria? A gente colocaria uma camada de isolamento térmico, que seria esse círculo maior aqui, em torno dele. Poderia ser um fluido transportando um tubo, perdão, transportando um fluido refrigerante, um fluido com temperatura muito baixa, com isolamento térmico para evitar que ele receba calor do meio. Então, de qualquer forma, nós temos um sistema muito comum para paredes cilíndricas, que é um cilindro ele está incluso dentro de um cilindro maior, que nas aplicações mais comuns, esse cilindro mais externo pode ser uma camada de isolamento térmico. E o cilindro menor é um trecho de uma tubulação, por exemplo. Aqui eu representei esse tubo de condutividade K1 transportando um fluido com temperatura T infinito I. Eu coloquei o índice I para indicar que é o fluido interno, né? E o coeficiente H igual a HI. O fluido externo com temperatura T infinito E de externo e HE. Então nós temos uma camada de isolamento, como eu marquei aqui, né? Com a condutividade K2. Eu marquei aqui, por exemplo, uma situação em que a gente pode, eu vou chegar mais à frente a explicar isso, onde a gente poderia, de repente, ter o valor dessa temperatura na superfície externa do isolante. Ou a gente tem o interesse de calcular essa temperatura. A gente vai ver como é que faz isso. Vamos primeiro montar o circuito e depois eu vou fazer aqui um acréscimo, né, alguma explicação rápida sobre as expressões para se calcular as resistências, né, para esse tipo de circuito. Então vejam só, eu vou dar uma aproximada aqui. Geralmente nos problemas, quando eu resolvo, eu gosto de representar somente um quadrante do cilindro. Então nós temos aqui o fluido interno, em vermelho, tem um fluido externo, tem um tubo com condutividade K1, um isolamento em torno dele com condutividade K2. Como é que nós vamos montar, né, esse circuito? Todo tubo, né, todo cilindro oco, que é o caso dos tubos, né, que nós utilizamos para montar as tubulações de transporte de fluidos, todo cilindro vai ter um diâmetro interno, ou um raio interno, né, e um diâmetro externo, ou um raio externo, tanto faz. Né? O diâmetro interno, ou o raio externo, já que a gente na expressão vai usar o raio, né, o raio externo é aquele que vai do centro da tubulação, onde eu estou marcando aqui, ó, do centro da tubulação até o início da parede interna do tubo. Então, esse aqui é o que chamamos de raio interno. O raio externo é aquele raio que vai do centro do nosso cilindro até a extremidade, a face externa desse cilindro, a parte externa dele, a parte de fora, né? Então, a gente tem aqui R1 como sendo o raio interno desse cilindro, R2 como sendo o raio externo. E eu tenho um terceiro raio, porque vejam bem, quando eu olho somente para esse cilindro mais externo, aqui o segundo cilindro, né, o maior, o raio interno dele agora vai ser o R2, que é onde ele começa. Do centro até R2 é o começo desse cilindro maior. E o R3 vai ser do centro até a superfície externa dele. Então a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de identificar esses raios, porque para cada cilindro o raio externo vai ter um referencial diferente, certo? Mas, identificando o raio interno e raio externo de cada cilindro, como nós vamos descrever aqui o circuito térmico?
A gente começa, como no caso da condução, com a temperatura. Deixa eu mudar aqui a caneta. A gente começa aqui com a temperatura T infinito I, que é aquele do fluido interno. Então, vou escrever aqui do lado, ó, T infinito I. E o fluido ele vai enfrentar aqui uma resistência de convecção. Então, vou colocar aqui a resistência de convecção. Por enquanto, eu não vou escrever as expressões. Vou deixar só aqui a identificação do tipo de resistência. Quando o calor passou pelo fluido interno, ele vai agora chegar no tubo, né, mais interno. Então, a gente vai estar aqui, ó, no tubo de condutividade K1. Vai ser uma resistência de condução. Então, eu tenho aqui uma resistência de condução. Eu vou colocar condução 1, convecção 1, certo? Vamos considerar que existe uma resistência de contato, como nós vimos no vídeo da resistência da parede plana. Vamos considerar que também tem uma resistência no contato entre o isolamento e o tubo. Então, é simplesmente acrescentar, logo após a condução da primeira camada, a resistência de contato. Como a gente sempre vai representar a resistência de contato dessa forma, eu vou mantê-la com o mesmo símbolo que eu usei no vídeo para as paredes planas, RTC. Depois nós vamos ter a segunda camada, né, que é a do isolamento. O calor passa por ele enfrentando uma resistência também de condução. Então, aqui vai ser a segunda resistência de condução. Observem que eu tenho aqui cheguei na temperatura que eu marquei aqui na imagem, né, como sendo TE. Vejam que eu tenho aqui a temperatura TE, que é logo depois, né, do isolamento. Então, eu vou colocar ali no nosso circuito, só para a gente identificá-la, a temperatura TE. E depois dela, nós temos só convecção no fluido externo, até chegar em T infinito E. Então, aqui é a convecção 2, a convecção do fluido externo. Então, vejam que nós montamos o circuito seguindo a mesma lógica que nós seguimos para a parede plana, não mudou nada. A única coisa que muda, eu deixei para escrever isso aqui no final, é o seguinte: a resistência térmica de condução para a parede cilíndrica, ela tem uma fórmula diferente da parede plana. A resistência térmica de condução para a parede cilíndrica é Ln do raio externo sobre o raio interno, dividido pelo K, a condutividade do material, 2π L. Esse L é o comprimento do cilindro, certo? Geralmente, nós não usamos ele. Vou anotar aqui. Normalmente, quando trabalhamos com cilindros, nós calculamos Q', que é a quantidade de calor por unidade de comprimento. Do mesmo jeito que na parede plana, a gente usa Q', que é a quantidade de calor por área. Então, quando a gente calcula Q', a gente não usa o comprimento do tubo, do cilindro. Então, a resistência térmica de condução pode ser reescrita da seguinte forma: Ln do raio externo sobre o raio interno, dividido pelo K do material, vezes 2π. Quando eu uso essa fórmula, o valor de Q' vai ser dado em watts por metro. Cada metro do meu cilindro dissipa ou recebe tantos watts de calor, certo? Para convecção, nós vamos ter a mesma fórmula da parede plana, só que a gente tem que tomar cuidado com a geometria. É 1 sobre HA, como a gente fazia na parede plana. Só que a área do cilindro é diferente, naturalmente, da área de uma superfície plana. Então, fica a área lateral do cilindro é 2π vezes R. Eu não vou colocar aqui o L, o comprimento do cilindro, porque a gente já está considerando que a gente vai usar essa fórmula sempre para calcular Q' em watts por metro. Então, não vai entrar aqui o L, que é o comprimento do cilindro. Não há necessidade, certo? Eu já estou dando para vocês aqui a fórmula para usar nesses casos. Então, a gente vai usar o raio, né, vezes 2π vezes o H. Se o fluido escoa dentro do cilindro, então esse raio é o raio interno. Se o fluido escoa fora do cilindro, então vai ser o raio externo aquele cilindro. Tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Então, para esse nosso circuito, eu vou escrever aqui logo abaixo dele, reescrever, né, rapidinho esse circuito, porque a gente já viu que a sequência é tranquila, né? A gente tem T infinito I. Aí qual vai ser essa resistência aqui? 1 sobre HI
2π, o raio interno desse cilindro, que é o raio R1, nesse caso. Observe aqui na figura, o fluido interno tem contato com R1, certo? Depois nós vamos ter a resistência da primeira condução, que é com o material de condutividade K1. Então, o raio externo dele é o raio R2 e o raio interno dele é o raio R1. Sobre K1, 2π. Vem a resistência de contato, que é um valor fornecido nos problemas, ou né, medido, ele não é calculado. Depois nós vamos ter a resistência de condução do cilindro maior, só que para o cilindro maior, o raio externo é o raio 3 agora. Observem que o raio externo dele é o raio 3. E o raio interno agora vai ser o raio 2, porque esse é outro cilindro. Olha aqui, ó, raio interno desse cilindro maior aqui, do cilindro mais externo, certo? O K dele é o K2, vezes 2π. Aqui eu tenho, né, a temperatura externa, né, que eu disse a vocês que eu vou identificar, e nós temos a última resistência até chegar no T infinito E, que é 1 sobre H2, 2πr. Qual é o R agora? O fluido externo ele está tendo contato aqui, ó, com o raio R3, né, a superfície mais distante do centro do nosso cilindro. Então aqui vai ser o R3. E esse aqui seria o nosso circuito, né, para tratar geometrias cilíndricas, como na figura mostrada aqui. Né? Se eu quisesse calcular o TE, eu forneci todos os dados, K1, K2, todos os raios, eu quero saber o valor de TE. Como é que eu faria? Eu calcularia primeiro Q', que é o ΔT, pode ser T infinito I menos T infinito E, ou vice-versa, vai depender de quem é maior, dividido pelo somatório dessas resistências aqui. Depois que eu calculasse esse Q', como meu objetivo supostamente vai ser calcular esse TE aqui, ó, então eu vou pegar somente o pedaço do circuito onde ele aparece. Então eu posso escrever também que Q' digamos, TE menos T infinito E, caso o T infinito E seja a menor temperatura, dividido pela única resistência que existe entre eles, que é a resistência de convecção externa. Vamos supor que eu forneço o valor de TE, mas quero saber algum outro valor referente à condutividade, digamos, K1. Dado o circuito o sistema abaixo, calcule a condutividade do material 1 para que a temperatura externa seja 30 graus Celsius, por exemplo. O que é que eu faria? Eu primeiro calcularia o Q', porque eu teria, nesse caso, TE e T infinito E, e poderia calcular esse Q'. E depois usava o valor de Q' na equação completa, para achar o suposto valor que eu não teria aqui. Então, o que importa aqui é vocês perceberem que agora nós temos um circuito que pode ser usado para quase todos os problemas envolvendo geometria cilíndrica. E vejam que quando vocês compararem com o vídeo, né, de construção do circuito para uma parede plana, vocês vão ver que a lógica não mudou. A única coisa que muda são as expressões para o cálculo da resistência, né, tanto a de condução como a de convecção, numa parede cilíndrica. O resto continua seguindo a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Então, como vocês viram, a montagem do circuito para uma parede cilíndrica seguiu a mesma lógica, o mesmo raciocínio, na sequência das resistências, para a parede plana. Só mudou a geometria, o que vai implicar no cálculo das resistências, que vão usar expressões diferentes, como eu falei no início desse vídeo. Então agora nós estamos prontos para utilizar esses circuitos na maioria dos problemas que nós vamos encontrar de tanto parede plana como parede cilíndrica. Eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha no vídeo da montagem de circuitos para a parede plana, caso não tenham visto. E eu vou ter também aqui alguns vídeos resolvendo exercícios utilizando esses modelos de circuitos, tanto para a parede cilíndrica como para a parede plana. E a gente se vê nos próximos vídeos resolvendo esses problemas de condução unidimensional com resistências térmicas. Até a próxima!